os demais professores presentes. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, professor Gilmar Ribeiro dos Santos. É uma satisfação muito grande, professor Gilmar, esse alinhamento de linhas de pesquisa que a Faculdade de Santo Agostinho faz com o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, Programa de Mestrado em Desenvolvimento Social. Esse programa é, para mim, muito caro, porque eu tive a oportunidade de participar como mestrando e tive, sobretudo, um momento de muita reflexão e formação. Eu escrevi, na minha dissertação que a contribuição fora tão grande que eu efetivamente mudara boa parte das minhas reflexões. E certamente que o desenvolvimento social é a mais importante reflexão que nós temos a fazer hoje no mundo globalizado, no mundo dominado pelo capital neoliberal. Eu preparei aqui algumas reflexões, deixar a ficha de fora aqui, professor Sebastião, e eu quero saudá-lo agora de forma efusiva, diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas ao Limão, Sebastião José Vieira Filho, meu professor na graduação e meu professor depois de todo esse tempo. Eu espero, professor, que as nossas articulações em torno de um nome para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tenham efetivamente algum sucesso. E, pelos nomes que se apresentam, nós teremos uma representação muito positiva para nós. Esse congresso, 7º congresso, o professor Elton lembrou muito bem que nós fizemos um primeiro encontro lá no Automóvel Clube, e esse primeiro encontro foi um embrião deste congresso. De lá para cá, esse congresso foi se construindo, com o esforço de muitos e, sobretudo, com pequenos aperfeiçoamentos, pequenas correções. Eu poderia dizer que, se nós não chegamos a um ponto desejado, estamos perto disso. Sem, obviamente, faltar com a modéstia. Isso porque há um empenho muito grande, há muito suor. E, embora sejam muitas as pessoas, sempre há muitos detalhes a corrigir. Basta dizer que, na segunda-feira, quando eu liguei para o professor Elton e disse: professor, estou de férias aí por 15 dias, e se precisar para alguma coisa, ele disse assim: professor Chato, venha para a faculdade, nós estamos acabando de amarrar o cordão aqui, dos crachás do Congresso, senão não vai dar tempo de entregar com antecipação como nós pretendíamos. Então, cada detalhe, cada pequena peça é montada, passo a passo, com paciência, com muito carinho. E nós temos a honra e a satisfação de receber, nesse congresso, professores de todos os cantos, de todos os quadrantes desse imenso país. E temos, de uns anos para cá, recebido professores de outras partes do mundo. Neste congresso, professor da Itália, nós temos aqui conosco o professor Daniele Verratti, que nos brindou com a belíssima palestra hoje de manhã, professor do México, professores da Argentina, 2 professores, e nessa parceria com o curso, a pós-graduação em desenvolvimento social, nós temos a feliz a oportunidade de trazer aqui o professor Casimiro Balsa, professor que se mostrou um anfitrião de primeira linha, e que agora nós queremos, claro que em medida menor, a generosidade, a mesma, mas a medida menor, o calor da recepção aqui no Brasil, professor. Nós queremos dar as boas-vindas, agradecer muito fraternal e cordialmente a valiosa participação de cada um e de todos nesse congresso. Eu quero felicitar a escolha do tema. Eu já mencionei, toda e qualquer discussão hoje sobre o Estado, sobre soberania, sobre cidadania, passa pela questão do desenvolvimento social. Parece que não é possível mais nós admitirmos que desenvolvimento social tenha que ser interpretado como crescimento econômico. Ainda que se possa admitir que crescimento econômico seja algo necessário, mas sabemos que não é o suficiente. Sabemos que há um crescimento muito grande da riqueza, da renda, mas essa distribuição tão esperada, ela não acontece, vem sendo adiada gradativamente. Então, hoje há um impasse. Depois de 3 séculos de uma economia capitalista e neoliberal, nós temos o impasse
a necessidade de frear o capital para a proteção ambiental. E também a necessidade de frear, colocar limites à expansão do capital, para que nós possamos resgatar uma dívida social, que é acentuada no Brasil, mas que aparece no mundo inteiro. Países que antigamente já tinham superado algumas questões sociais, voltam a tê-las e enfrentam agora a imigração. Então são questões que precisam ser enfrentadas. Nós no Brasil temos 20 anos celebrados como de estabilidade institucional. Depois da estabilidade institucional, que é um passo importante, nós temos, em 2 décadas, avançado um pouco nos objetivos de erradicação da miséria, de erradicação da fome. O presidente Lula está recebendo um prêmio aí de campeão, né, do combate à fome, e ele já conseguiu, eu vou ler depois aqui as metas do milênio, para o desenvolvimento no milênio, e o Lula conseguiu reduzir a fome pela metade, que é um dos objetivos, para ser atingido até 2015. E nós conseguimos também combater, diminuir, reduzir a pobreza absoluta. Os números estão postos aí. Mas é preciso que a gente faça uma reflexão no sentido de que os dados estatísticos ainda continuam a ser insultantes, inadmissíveis. 2 aspectos se interligam, né, nesses tempos de superávit primário, de pagamento de juros da dívida acima de investimentos sociais. No primeiro momento, a necessidade de pensar o desenvolvimento integral, desenvolvimento que não sacrifique pessoas, nem o meio ambiente natural, em nome de um crescimento econômico que beneficia a poucos. Um outro aspecto é a autodeterminação do país na construção do seu futuro. Não é possível mais a subserviência econômica, cultural, em alguma medida política, com a afetação da soberania. Não é possível que um presidente da República, eleito democraticamente, tenha que agradar o capital internacional, as empresas transnacionais. E não é possível que ele se sinta cortejado e se sinta bem. Eu mencionei aqui um fato muito interessante, que foi exatamente o ano de 2003, o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Quando o Lula ali compareceu, ele justificava que iria a Davos. E ao justificar, ele dizia que ele não podia errar. Depois de 8 anos, com significativos avanços, obviamente nós temos que reconhecer, não há aqui uma postura pessimista, ao contrário disso, nós nos perguntamos, será que é esse o caminho? Será que esse modelo de desenvolvimento, que leva a misérias no plano social, a destruição do meio ambiente, é aquele que queremos? Será que o alinhamento do país com os Estados Unidos, por exemplo, a produção de agrocombustível, é o que mais nos interessa? Essas e outras questões têm que ser postas, e penso que essas questões é que deverão embalar as discussões nesse Congresso. Eu trago aqui, lembrando, não é uma contribuição do Celso Furtado, que a indicação de desenvolvimento não pode ser apenas baseada em fatores econômicos, não no crescimento de mercado, não no aumento da oferta de bens ou de acumulação de capitais. Nós precisamos, efetivamente, promover um desenvolvimento que faça a inclusão. Nós precisamos criar um projeto de autotransformação. E aí surge, né, a indagação. O que significa a autodeterminação para a construção de um progresso para todos? Eu acho que é propício a gente falar de 8 objetivos, né, do desenvolvimento do milênio. Só para que fique claro para todos nós. Primeiro, erradicar a miséria e a fome. Segundo, atingir o ensino básico universal. Terceiro, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. Quarto, reduzir a mortalidade na infância.
Quinto, melhorar a saúde materna. Sexto, combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças. 7, garantir a sustentabilidade ambiental. Hoje nós não podemos mais dizer que há uma solidariedade intergeracional. Talvez seja mais propício nós falarmos num conflito de interesse entre gerações, dado o abuso que as gerações presentes têm em relação à exploração, à sobreexploração de recursos. E, finalmente, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Combater as desigualdades sociais não significa expropriar elites econômicas, nem descumprir contratos, mas talvez seja possível pensar em desenvolvimento se nós conseguirmos promover uma significativa revolução no sistema de apropriação capitalista. Eu ouvi com muita satisfação a professora Thalita admitir aqui que, por um momento, que ela estava fazendo uma defesa socialista. Talvez seja a influência, né, de sua participação, professora, no curso de desenvolvimento social. Não significa subverter a ordem legal, mas construir uma ordem mais justa, mais humana e mais solidária. Ao final, eu quero fazer aqui um reconhecimento, não um encômio, não falo por amizade, ao professor Elton Dias Xavier. Nesses 8 anos de encontros e congresso, o professor Elton Dias Xavier esteve absolutamente envolvido, não é, com a realização desse congresso. Esse é um sentimento meu, é um sentimento de todos aqueles que trabalham e labutam com ele no dia a dia, também de todos os membros do Conselho Societário. Então é uma honra muito grande para nós e é uma satisfação fazer esse reconhecimento público do esforço, né, do desmedido esforço do professor Elton Dias Xavier, não apenas no início dos eventos, quando havia aí todo o entusiasmo, mas esse entusiasmo, né, esse arrojo do início, ele veio gradativamente só se fortalecendo. E a participação das várias entidades aqui apenas fortalecem mais, não é, esse entusiasmo por esse encontro. A todos vocês, razão de ser, né, desse evento, nós agradecemos, devemos repetir aqui o nosso sentimento de gratidão pela oportunidade de participar de um evento como esse e desejar a todos, né, uma profícua participação no Congresso e que possamos sair daqui mais fortalecidos, possamos sair daqui mais certos dos rumos e das discussões que devemos fazer. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e da mesa diretora dos trabalhos e solicitamos às autoridades, à exceção do presidente e dos conferencistas, que tomem assento nas primeiras cadeiras reservadas nesse auditório para darmos início às palestras. Senhoras e senhores, com a palavra para a condução dos trabalhos a partir desse instante, o diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Unimontes e procurador-geral do município de Montes Claros, professor Sebastião José Vieira Filho. Meu boa noite a todos, caríssimos participantes deste grandioso congresso, autoridades já nominadas, ilustres representantes das autoridades parceiras na realização deste evento, nas pessoas do professor Elton Dias Xavier e do professor Richardson Xavier Brant, eu cumprimento as Faculdades Santo Agostinho pela realização deste 8º Congresso, 7º Congresso Brasileiro de Direito e Teoria do Estado, 3º Seminário Internacional de Direitos Humanos. Eu quero dizer da nossa satisfação, e falo em nome da nossa instituição, a Universidade Estadual de Montes Claros, de participar de evento tão importante. Nós, do direito, aprendemos do processo civil que os fatos notórios independem de prova. Eu digo, então, que falar do Congresso Brasileiro de Direito e Teoria do Estado
promovido pelas faculdades Santo Agostinho, é desnecessário, porque é um evento já conhecido por todos, é um evento já tradicional, é uma oportunidade ímpar para uma feliz troca de experiências, para o debate de assuntos tão importantes na área do direito. Eu tenho certeza que, assim como a Unimontes, todas as entidades parceiras têm orgulho de participar deste evento, porque, na realidade, é um evento promovido por uma instituição séria e competente, que, ao longo desses anos, tem demonstrado a que veio, tem formado profissionais extraordinários e tem nos proporcionado momentos como este. Portanto, o meu sincero agradecimento pela participação neste evento, pela honra de estar aqui hoje, participando, presidindo esta mesa, no momento em que temos o privilégio de receber dois ilustres juristas que, tenho certeza, nos brindarão aqui hoje com sábias palavras, com belos ensinamentos, com toda a competência, o saber que tem a nos transmitir. Refiro-me aos ilustres professores Edilson Mogenô Bonfim e Eugênio Pacelli de Oliveira. O primeiro a apresentar a sua palestra será o ilustre professor Pacelli, Eugênio Pacelli de Oliveira, bacharel, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é Procurador Regional da República no Distrito Federal, membro do Ministério Público Federal, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público. Tem ampla experiência teórica e prática na área do direito, com ênfase em Direito Processual Penal e Direito Penal. Relator da Comissão de Juristas para a elaboração do anteprojeto de lei do novo Código de Processo Penal, instituída pelo Senado Federal, por meio do ato número 11 de 2008, da Presidência, transformado no projeto de lei do Senado, número 156. Não vou me alongar na apresentação do ilustre professor, porque não poderemos perder mais um minuto. Nós queremos ouvi-lo e tenho certeza que tem muito de importante a nos dizer. Portanto, com a palavra, o ilustre professor Eugênio Pacelli de Oliveira. Agora sim, boa noite a todos. Professor Elton, o prazer é realmente meu. Quando eu entrei, vi esse tanto de gente, esse cenário belíssimo, me ocorreu que eu poderia estar em Manaus, que eu viria com o maior prazer. Infelizmente, eu estava mais próximo de todos, estava em Belo Horizonte, mas viria se estivesse em Manaus também. Vocês estão de parabéns por esse evento. Montes Claros é um centro de excelência já há algum tempo. E então eu saúdo a todos vocês a essência de todas as possibilidades acadêmicas que eu pretendo discutir. Faço também um protesto, não contra o Dunga, de quem não se espera lá muitos acertos, mas contra o Bernardinho, que tirou fora o Lorena do Montes Claros, da seleção de vôlei. E o que diminui, evidentemente, a chance do Brasil na próxima Olimpíada. O nosso tema vem facilitado pela tematização geral, direitos humanos, teoria do Estado, e por uma abertura muito sincera feita ali da tribuna, no qual se afirmou que o Estado Democrático de Direito, ao menos do ponto de vista formal, isso já me chamou bastante atenção, e é por aí que a gente quer começar a falar. Porque algo que incomoda profundamente a mim, e eu tenho certeza que a maioria dos senhores, é um déficit monumental que existe na nossa teoria constitucional, no nosso direito constitucional, que hoje só se movimenta por refluxos e fluxos hermenêuticos, sem se ocupar de uma questão central. A Constituição de 88 implicou uma ruptura político-social
efetivamente? Nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte ou tivemos um Congresso Nacional Constituinte? Isso não é pouco, isso não pode ser desmerecido, porque a partir daí que nós verificamos que a sociedade brasileira talvez não seja uma sociedade brasileira, talvez sejam várias sociedades brasileiras, e é preciso então afinar o discurso constitucional para que se saiba do que se está falando. Quando se critica um autor alemão como Jacobs, reputado de neofascista em muitos setores, vejo ali pelo menos uma luz de coerência ao dizer que se refere unicamente a um modelo específico de sociedade. É preciso que nós saibamos que nós temos vários modelos de sociedade, então é normal que uma sociedade olhe para outra, às vezes, como inimigo, no plano de algo que, se eu tiver tempo, eu posso explicar. Mas eu gostaria de iniciar com isso. Teoria do Estado, direitos humanos, Estado democrático de direito. Ora, é isso mesmo que foi dito da tribuna, nós não vivemos nenhum Estado democrático de direito. Se o Estado democrático de direito for uma superação do modelo liberal, for superação do modelo de bem-estar social, para que as pessoas, nós, sejamos partícipes, artífices e coautores da ordem jurídica, data máxima vênia, não podia faltar data máxima vênia numa palestra jurídica, nós estamos muito longe de qualquer Estado democrático de direito. Porque, a começar do texto de 88, que é um belo texto, nós não temos coautores de ordem jurídica alguma. Nós temos uma sociedade absolutamente esfacelada, e ainda que se reconheça rupturas relevantes no movimento 84, diretas já e depois do Congresso Nacional Constituinte, manifestações de grupos sociais relevantes, instituições, etc. O fato é que a sociedade brasileira não participou efetivamente dessa sociedade que nós estamos vendo, dessa que se reproduz aos níveis de misérias absolutamente insuportáveis. Essa sociedade não participou de nada. Então, quando a gente quiser discutir direito constitucional, talvez devamos mesmo começar a dizer: vamos defender ideias constitucionalizantes. Vamos discutir as possibilidades de constitucionalizarmos a nossa soberania popular, porque é disso que se cuida. Só haverá soberania popular quando a voz de todas as pessoas efetivamente submetidas ao poder, e aí eu falo poder econômico, político, etc., jurídico, que essas pessoas possam ser atendidas, já não digo ouvidas, já não tenho a ingenuidade de acreditar que elas serão ouvidas num espaço curto de tempo, mas pelo menos que elas sejam atendidas no essencial, sem cujo atendimento elas jamais participarão efetivamente dos rumos, dos destinos deste país. A minha tentativa inicia, do ponto de vista teórico, pelo Estado Democrático de Direito, pondo em stand-by essa reserva crítica de que nós não estamos dentro de um Estado Democrático de Direito, mas que cabe a nós, sim, a tarefa gigantesca e hercúlea de construirmos um Estado que seja efetivamente de direito, no qual as pessoas realmente tenham acesso aos bens de produção. É possível, então, que a gente passe do modelo político, assim identificado, para uma determinação de um modelo jurídico, que nos interessa profundamente, porque enquanto houver direito legítimo ou não legítimo, mas direito aplicado e aplicável, nós temos que estabelecer pautas mínimas para a interpretação desse direito. Então, hoje, para mim, em um mundo fictício, em um mundo apenas formal, é preciso que a hermenêutica, a interpretação, ou seja, a construção do sentido das normas, das prescrições, essa sim seja profundamente alterada, essa sim seja profundamente alimentada, para que haja o atendimento daqueles que não podem ser ouvidos. Então, o meu modelo jurídico, a partir de um modelo político, é sim um sistema dos direitos fundamentais. É daí que se inicia essa conversa que pretendo ter, que não pode ser muito longa, a julgar pelas camisas azuis que vejo por aí, e nós sabemos que vai haver um clássico do futebol brasileiro em breve, e nós não podemos deixar que vocês percam tanto.
um sistema dos direitos fundamentais, como pauta necessária para a aplicação do direito no Estado Democrático de Direito, ele se inicia com algo que os senhores têm ouvido seguidamente nos tribunais e nas televisões, e na mídia de modo geral. E nos bancos acadêmicos, por que não dizer, talvez sobretudo, o tal postulado ou o tal princípio da proporcionalidade, que de modo geral sequer se declina o que se quer dizer com proporcionalidade. Se for passar para Aristóteles, talvez a gente saiba que nós estamos dizendo de medida. E nunca se perdeu a perspectiva, pelo menos, para usar o mundo moderno, a perspectiva de medida ou de aritmética de distribuição na relação da aplicação do direito. A proporcionalidade no Brasil virou panaceia. Recurso argumentativo dos mais frágeis, quando não se tem mais nada a dizer para fundamentar uma decisão, uma escolha qualquer se diz, e também pelo princípio da proporcionalidade, ao qual se ajunta outro gênio dizendo, e também pelo princípio da razoabilidade. Como se estivéssemos falando da mesma coisa. E evidentemente que não estamos falando da mesma coisa. Num sistema de direitos fundamentais, a história ou o postulado de uma proporcionalidade é uma dedução absolutamente necessária, mas sim não como princípio explícito do sistema, mas como pauta de interpretação. Nesse ponto, o ministro Eros Grau tem razão quando perturba os seus colegas diariamente, pedindo a eles que apontem onde estaria o princípio da proporcionalidade na Constituição, como se não soubesse, Sua Excelência sabe, que não se trata de um princípio, ou pelo menos o que se fala naquela corte não é de princípio explícito, adotado normativamente como uma escolha valorativa, cultural, adotada, acolhida no texto. O que se fala é da proporcionalidade, sim, como pauta de interpretação. E eu posso apontar, portanto, duas questões fundamentais neste princípio, e não vou apontar de graça, eu vou apontar para mostrar a vocês a utilidade e a riqueza desse postulado da proporcionalidade, mas bem esclarecido. É possível trabalhar sob duas perspectivas, sobre a proibição de excesso, que em matéria de direito penal e processo penal e direito administrativo é fundamental, e também sob a perspectiva da maximização, ou da otimização, ou da máxima efetividade dos direitos fundamentais. São duas perspectivas que parecem simples. Do ponto de vista lógico, são deduções óbvias. Se você estabelece um sistema de direitos fundamentais, que é justificado por um modelo político de Estado Democrático de Direito, que quer realizar-se, a partir da autonomia pública e privada do cidadão, então, evidentemente, que nós temos que fomentar um pouco mais, descer mais a detalhes sobre os critérios mínimos de interpretação. E, para isso, eu vou me valer, sim, do postulado da proporcionalidade na perspectiva da proibição de excesso, sobretudo. Bem, mas eu dizia que o problema do texto constitucional não é do texto constitucional em si, que ele até muito bem acabado, se a gente não for reparar ou não descer muito a detalhes sobre algumas barbaridades que tem no texto constitucional também. A Constituição cidadã é muito pouco cidadã em vários momentos. Por exemplo, o foro privativo por prerrogativa de função é uma barbárie muito bem engendrada, e me perdoem se falo barbárie, talvez seja muito excessivo de minha parte, não se trata de barbárie, mas é uma escolha que, a meu juízo, se insere num contexto de seletividade do sistema penal. É muito bem claro, muito bem esclarecido. Quando você estabelece foro privativo, órgãos colegiados, não que haja demérito em si e por si nos órgãos colegiados do Poder Judiciário. O problema é que o julgamento, as ações penais originárias nos tribunais são e têm tramitação muito mais problemática. Então já se sabe de imediato que qualquer pesquisa, qualquer empiria dirigida aos tribunais no Brasil apontará um resultado bastante desanimador no que diz respeito à efetividade do Poder Judiciário ou da matéria criminal em relação às ações penais originárias nos tribunais. Isso há de significar alguma coisa. Isso há de significar alguma coisa. Então, a ideia não do texto constitucional de 88, que é bom em vários setores, e eu já direi em qual especificamente, mas a ideia constitucional, e daí o desafio constitucionalizante, é fundamental, porque a soberania popular só vai ter guarida
se nós construirmos uma ideia constitucional. Porque, enquanto controle de validade das normas, a Constituição é absolutamente necessária a uma ordem jurídica. Então nós temos que nos reportar o tempo todo a um texto constitucional para invalidar excessos legislativos, para invalidar excessos do poder público. E nisso se configura também a possibilidade, a abertura de uma construção mais democrática. Ou seja, que a soberania popular seja ouvida do ponto de vista prescritivo, e não apenas como valoração, como axiologia, como cultura, mas como consagração em prescrições normativas. E é por isso que eu defendo que nós não podemos, de maneira nenhuma, diminuir o impacto constitucional, mas apenas deixar em aberto a reserva crítica que esse texto de 1988 não foi produzido por uma Assembleia Nacional Constituinte. Isso é o ponto de partida. E a partir daí vamos constitucionalizar o Brasil. Mas vamos fazer isso a partir da ideia de soberania popular. E aqui eu quero já trazer um problema gravíssimo nessa dura empreitada do desafio constitucionalizante, que é a centralização do poder. Quando se fala no desafio constitucionalizante, se fala em incrementar o texto para que ele se amplie e atinja todos aqueles não atingidos. Então se trata mesmo de mutações constitucionais inevitáveis. Não há história do tempo